Oi pessoal, hoje é sábado, 6 de setembro de 2025 e nosso amigo Mark Sleboda está de volta conosco. Bem-vindo de volta, Mark. Nima, obrigado por me receber. É sempre uma honra e um prazer participar do Dialogue Works. Sim, se você quiser ler o que o Mark escreve no site dele, está logo abaixo do nome dele. Você pode encontrá-lo lá. Você costuma escrever 1 ou 2 vezes por semana. Mark, é isso mesmo? No Boosty, eu tenho 3 conteúdos exclusivos toda semana, então são várias horas de material. O Boosty é um Patreon à prova de sanções. É por isso que eu uso. Então, se você realmente gosta de sofrer e quer aguentar ainda mais de mim, me siga lá. Assine meu conteúdo por lá. Por favor, inscreva-se no canal e clique no botão de curtir para alcançarmos mais pessoas. E Mark, vamos começar com a cúpula da SCO. Depois disso, houve um desfile militar na China. Foi enorme. Você olha para as armas, olha para o desfile e compara com o que vimos nos Estados Unidos. Mas a reação do governo Trump foi um pouco confusa. Donald Trump apareceu e disse: "É tarde demais para a Índia voltar para nós." Depois ele disse: "Perdemos a Rússia e a Índia para a China mais profunda e sombria." E aqui acho que, olhando para Donald Trump, foi isso que ele disse, Mark. Os Estados Unidos, tudo no mundo morreria. É verdade, é tão poderoso, é tão grande. E eu tornei realmente grande nos primeiros 4 anos. Depois começou a se degenerar com o que essa administração Biden... Sim, é sempre a mesma história. Todos nós morreríamos sem o Trump nos Estados. E ele tem alguém para colocar a culpa. E eles ficam ao redor dele sorrindo, enquanto ele diz isso, como se o que ele estivesse dizendo não fosse o delírio de um louco, de um verdadeiro imperador sem roupas. É chocante. Esta cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, em nível presidencial em Tianjin, China, foi definitivamente o evento geopolítico mais importante da semana, e provavelmente a cúpula multilateral e multipolar aspirante mais consequente dos últimos tempos. Então, a Organização de Cooperação de Xangai, há obviamente, digamos, alguma sobreposição geopolítica com o BRICS, mas a Organização de Cooperação de Xangai é, antes de tudo, sobre a Eurásia, certo? O Brasil não é membro, a África do Sul não é membro, o foco é a Eurásia. Os membros fundadores são Rússia, China e os países da Ásia Central, e depois Índia e Paquistão se juntaram. Depois, eles têm uma estrutura de membros em níveis, com parceiros de diálogo, membros associados e assim por diante. Mas havia 20 chefes de Estado na China para esse evento. Então, mais uma cúpula do mundo sem o Ocidente, porque este é o século asiático, ou século eurasiano, esse tipo de coisa. Quero dizer, já nos disseram isso repetidamente, certo? E a mídia ocidental, na última década, fez um ótimo trabalho em ignorar todas as cúpulas do BRICS e da OCS que aconteceram, certo? Era difícil encontrar qualquer menção a elas, como se não valessem a pena ser comentadas. Os Estados Unidos não estavam lá, então quero dizer, quão importante poderia ser. Esse era o pensamento. Mas eles não puderam ignorar essa. Todo mundo estava assistindo, certo? Até Donald Trump. E foram 2 eventos em poucos dias, porque foi essa cúpula presidencial da OCS em Tianjin, na China. E então, 2 dias depois, em Pequim, foi celebrado o 80º aniversário da derrota do Japão imperialista e fascista na Segunda Guerra Mundial. E claro, a comemoração do papel descomunal da China e do preço que eles pagaram nisso, com a China em guerra e tendo sido invadida pelo Japão imperial anos antes de qualquer outro país entrar nesse conflito específico, e a China sofrendo cerca de 30 milhões de mortos, com atrocidades cometidas pelos japoneses contra eles, que fazem até as piores fantasias dos nazistas parecerem pequenas. Portanto, um dia muito, muito importante para eles.
Não foi apenas uma demonstração do poder militar da China como um fator de dissuasão no palco, o que foi importante, mas também de memória histórica, que está cada vez mais claro, sendo deliberadamente apagada das mentes ocidentais, como parte da narrativa propagandística deles sobre as histórias do mundo. Na cúpula da OCS, parte do que chama tanta atenção desta vez, é claro, é o fato de que ainda há uma guerra em andamento entre a OTAN, entre os Estados Unidos e o restante da OTAN no Ocidente, por admissão dos próprios Estados Marco Rubio, uma guerra por procuração contra a Rússia na Ucrânia. E houve tantas afirmações na mídia ocidental nos últimos 3 anos sobre como Putin está isolado do mundo. No entanto, ali estava o mundo, e não faltaram líderes na fila. Esta foi uma cúpula do mundo sem o Ocidente. E quem estava isolado? Bem, me pareceu que eram os Estados Unidos e os europeus que estavam isolados. Eles é que não estavam lá. E ninguém sentia muita falta deles, tenho que dizer. Então, tinha isso. Mas também tinha o MOD. E como parte da tentativa do governo Trump de forçar a Rússia a encerrar o conflito na Ucrânia nos termos americanos, apesar do fato de que a Rússia está vencendo no campo de batalha, eles passaram a, depois de falharem em esmagar a economia russa com sanções, agora travar uma guerra contra o resto do mundo. Uma guerra de sanções e tarifas, para forçá-los a parar de negociar com a Rússia. E os 2 maiores compradores de energia russa são a China e a Índia. Depois vem a Turquia e a União Europeia. Mas não podemos realmente sancionar nossos próprios aliados, acho eu. Não com ainda mais tarifas do que já estamos aplicando. Então eles têm que ser ignorados. E os Estados Unidos não podem punir a China de forma punitiva, porque, muito discretamente, os Estados acabaram de perder a guerra comercial que eles mesmos começaram com a China. E eles não podem reabrir essa caixa de Pandora, certo? Por causa das questões dos metais raros e de certos ímãs que a China produz e que os ESA não produzem, não na qualidade e quantidade necessárias para o setor militar dos ESA, para a indústria de alta tecnologia dos Estados Unidos. E esse era o poder de barganha que a China tinha sobre os Estados Unidos. Então Trump desistiu da guerra tarifária contra a China. E agora ele está bravo com Putin, mas Putin é o verdadeiro Teflon Don, certo? Quer dizer, ele não pode fazer nada contra ele. Então ele não pode punir a China. Então o que ele faz? Ele ataca Modi, certo? Porque Modi era visto como o elo mais fraco ali. Mas Modi e a Índia, uma potência em ascensão, certamente uma potência regional, o subcontinente, há um motivo para chamarem assim, o país mais populoso do mundo, simplesmente não vão aceitar isso. Os Estados Unidos não podem ditar com quem eles podem ou não podem comercializar. Eles são uma potência soberana e independente, certo? Não são um estado vassalo europeu. Não são alguma ilha do Pacífico que existe à mercê dos Esmo. Eles são a Índia. Eles já faziam diplomacia quando os Estados Unidos eram apenas planícies, com tendas indígenas americanas surgindo nas pradarias. Então a Índia recusou. E os Estados Unidos impuseram essas tarifas punitivas à Índia. E aparentemente Trump tentou ligar para Modi 4 vezes nas últimas semanas, pelo menos de acordo com relatos da mídia ocidental. E Modi está tão furioso que se recusa a atender o telefone. Dito isso, Modi vai à China apesar das tensões geopolíticas entre China e Índia. Tensões que, é preciso dizer, os Estados Unidos fizeram muito para provocar deliberadamente como parte de sua estratégia geopolítica de transformar a Índia na Ucrânia da China, certo? Transformando-os em proxies a serem usados para conter e quase certamente confrontar a China. Foram décadas de bajulação à Índia, de atrair a Índia para esse papel. Toda a criação do termo Indo-Pacífico para ser usado nesse contexto agora se perdeu. A Índia teve um momento de "Uau, é assim que vocês são sem a máscara em relação à hegemonia dos Estados Unidos?" E Modi foi à China pela primeira vez em 7 anos. Ele não precisava ir. Poderia ter enviado um ministro das Relações Exteriores, mas ele foi. Years. He didn't have to go. He could have sent a foreign minister. He went. And not only did he go,
E não só ele foi, mas então de forma muito demonstrativa, ele deu as mãos, certo? Andando de mãos dadas com Putin e Xi Jinping na China. E teve essas reuniões bilaterais realmente inovadoras também com a China, onde Xi Jinping disse, agora é a hora do dragão dançar com o elefante. Querendo dizer que China e Índia precisam reconhecer que há coisas maiores em jogo. Eles precisam resolver suas diferenças, deixar o passado para trás, encontrar uma causa comum e resistir a essa pressão hegemônica dos Estados Unidos, que está desesperada e cambaleante, essa tentativa desesperada de manter o controle do mundo. E foi isso que a cúpula da OCS mostrou ali. Foi um desafio ao Ocidente, ao mundo sem o Ocidente, de uma forma que cúpulas anteriores simplesmente não tinham visto porque há esse novo contexto. Certo? O próprio Trump tweetou sobre isso. Certo, bastante amargurado, bastante irritado. Primeiro, ele fez um comentário sarcástico sobre o desfile militar na China. E ele terminou, não vou ler tudo, mas ele terminou com esse sarcasmo óbvio, que o presidente Xi e o maravilhoso povo da China tenham um grande e duradouro dia de celebração. Por favor, envie minhas mais calorosas saudações a Vladimir Putin e Kim Jong-un enquanto vocês conspiram contra os Estados Unidos da América. Meu Deus, quanta amargura. Ele está sentado em casa assistindo, e eles vivem de graça na cabeça dele. Isso é simplesmente incrível. E então foi ainda mais longe. Tivemos essa postagem nas redes sociais do Trump, onde ele publicou uma foto de Modi, Xi Jinping e Putin caminhando de mãos dadas juntos na cúpula da OCS. E ele disse, parece que perdemos a Índia e a Rússia para a China mais profunda e sombria, que tem um futuro longo e próspero juntos. Novamente, a indignação. Primeiro de tudo, China mais profunda e sombria. Que tipo de absurdo racista, colonialista, coração das trevas é esse? Confundindo crenças imperialistas dos Estados Unidos sobre a África e a China. China mais profunda e sombria, o que isso sequer significa? Eu não sei. Mas quero dizer, vocês forçaram a Índia e a Rússia, certo, a se aliarem com a China por causa da sua arrogância hegemônica, e tentando, contra toda a teoria e estratégia realista das relações internacionais, ao invés de tentar dividir para conquistar ou agir contra um deles. Não, eles tentaram pressionar e buscar confronto e conflito com todos os três ao mesmo tempo. E sim, este é o resultado. Certo. E Donald Trump viu isso se concretizar, e você sabe, especialmente devido à sua falta de diplomacia com a Índia. Mas isso é algo que vem se desenvolvendo há anos, então não é novidade. Mas eu sei que talvez as sanções tarifárias contra a Índia tenham sido a gota d'água, por assim dizer, nesse sentido. Então isso é os Estados Unidos e a Europa isolados. Este é o Moe Salang. Yvette, Pat... Houve uma demonstração de unidade e desafio. Mas na verdade havia um simbolismo real e concreto. Coisas que, como sou realista, valorizo, certo? E sim, sabe, eu apoio o simbolismo, a unidade e a mensagem. E tudo isso estava presente. Mas cadê o conteúdo, não é? Quero ver ação geopolítica nesses encontros multilaterais. Se é para serem mais do que apenas oportunidades para fotos e conversas. Como acabou sendo o Rio, porque nada de fato foi feito no Rio. Talvez tenham discutido coisas, mas nada concreto saiu dali. Desta vez foi diferente, porque houve o anúncio de um novo banco de desenvolvimento da OCS. Certo. Isso vai funcionar em paralelo ao Banco de Desenvolvimento dos BRICS, que é uma parte importante, novamente, dessa arquitetura financeira global alternativa que o mundo multipolar está construindo para fazer negócios fora do Ocidente, fora do dólar, certo? Isso faz parte disso. Então, foi um grande anúncio, certo? Bancos não são algo empolgante. Eles não são equipamentos militares em exibição. Não são conflitos, certo? Mas a verdade é que o dinheiro move o mundo. E, nesse sentido, uma razão pela qual os Estados Unidos e os europeus têm o FMI e o Banco Mundial, e o papel que desempenharam no controle financeiro do mundo por décadas.
Bem, agora eles terão o Banco de Desenvolvimento dos BRICS e o Banco de Desenvolvimento da OCS como, digamos, instituições paralelas àquelas ocidentais. Mas eu acho que provavelmente a maior conquista concreta nem foi necessariamente uma conquista da OCS, mas quero dizer, parte da OCS, claro, foi um acordo bilateral entre Rússia e China. O anúncio de um acordo firmado para a criação, finalmente, após uma década de negociações, do gasoduto Força da Sibéria 2, que vai sair do oeste da Sibéria, passar pela Mongólia e chegar ao nordeste da China. E o importante sobre isso é que já existe o Força da Sibéria 1, que extrai gás dos campos do sudeste da Sibéria. Mas esse novo gasoduto, que vai aumentar a quantidade de energia que a Rússia está fornecendo para a China, novamente, em clara afronta aos estados aqui, vem dos campos de gás de Yamal, no noroeste da Sibéria. E a importância disso é que esses são os campos de onde o gás era enviado para a Europa. Na verdade, em particular, são os campos de onde o Nord Stream 1 e 2 seriam abastecidos. Então isso é a Rússia fechando a porta para a Europa, dizendo: tudo bem, terminamos com vocês. Queremos um consumidor confiável. Queremos alguém que não vai tentar nos pressionar, nos influenciar, derrubar nosso governo e tudo mais enquanto fazemos negócios com eles. Alguém que seja um parceiro confiável. Esse gás agora vai para a China. E isso é enorme. Sempre disse que gasodutos, seja de petróleo ou gás, são a geopolítica em forma sólida. São as artérias que bombeiam o sangue para o desenvolvimento de um mundo multipolar, unindo os dois países. E veja, os Estados Unidos foram até onde puderam para finalmente romper a relação energética entre a Rússia e a Europa, para não permitir retorno, para explodir os gasodutos Nord Stream, certo? Isso mostra o quão importantes eles são. E agora a economia da China já é mais competitiva do que a dos europeus. Os europeus, enfrentando custos crescentes de energia, estão se desindustrializando. Você não precisa acreditar só na minha palavra. A grande mídia ocidental está cheia de artigos sobre a desindustrialização da Alemanha e sobre o Reino Unido e a França estarem em situações financeiras tão graves que podem precisar de um resgate do FMI porque estão falidos. E agora, além disso, ainda mais daquele gás natural barato que iria para eles, está indo para a China, um fornecimento barato e confiável. Algo que não pode ser interceptado no mar, no Estreito de Malaca, por nenhuma ação naval dos Estados ou de aliados. E agora está indo para a China, o que tornará os produtos chineses ainda mais competitivos economicamente do que os europeus. Isso não é um prego no caixão das economias europeias, certo? Porque todos os pregos já foram colocados nesse caixão. Esse caixão já está 6 palmos abaixo da terra. O que está acontecendo agora é que Xi Jinping e Putin estão em cima desse túmulo, olhando para baixo, chutando terra em cima dele. É disso que se trata. Isso é devastador para a Europa. Eu sei que eles perceberam que essa conferência está acontecendo, mas não estão falando sobre o que isso significa economicamente para o futuro da Europa, certo? E deveriam estar, porque isso é um golpe fatal para o futuro geopolítico deles. Eles já eram irrelevantes e impotentes, um canto esquecido do Ocidente, nada mais do que estados vassalos dos Estados Unidos. Mas quaisquer esperanças que ainda tivessem agora, acabaram completamente. A Rússia fechou essa porta. E sem a energia da Rússia, eles têm que disputar o gás natural liquefeito americano, ou do Catar, que é 4 vezes mais caro, e nunca consegue realmente suprir toda a demanda, enquanto a China agora tem cada vez mais. E além disso, eles já estão discutindo, isso vai levar alguns anos para ser construído, claro, mas já estão falando sobre quando isso estiver pronto, expandir a capacidade das 2 linhas do Força da Sibéria e transformar a China em um centro energético para a Eurásia, especificamente para o Pacífico, e canalizar gás potencialmente para as Coreias, potencialmente para o Sudeste Asiático, até mesmo possivelmente para a Índia.
Então trata-se de várias conexões físicas sendo criadas entre os países da Eurásia. E mais uma vez, os Estados e a Europa ficam de fora, no frio. Por isso, acho que foi um dia importante. E se você quiser falar sobre o desfile militar, sendo um ex-militar, tenho que dizer que não sou alguém que geralmente se impressiona com desfiles militares. Não fico empolgado ao ver os equipamentos e esse tipo de coisa. Mas aquele foi um espetáculo massivo e impressionante. Não só da disciplina e unidade do exército chinês, que, por exemplo, fez o desfile militar do Trump parecer uma piada, nem dá para comparar, mas também da tecnologia militar que foi exibida ali. Houve um artigo na Foreign Policy, um dos principais veículos de política externa dos Estados Unidos, que não é amigo da China, nem de um mundo multipolar. Foram alguns artigos, mas um em particular, escrito por Sam Roggeveen, do International Security Program do Lowy Institute. E o título é: O exército da China agora está na liderança. China's military is now leading. And the subtitle there, Wednesday's parade proved the region. E o subtítulo ali, o desfile de quarta-feira, provou que o equilíbrio militar regional, na verdade global, mudou de forma irrevogável. E só o primeiro parágrafo ali, se você me permitir, já diz tudo. Agora é amplamente aceito que a história que os países ocidentais costumavam contar a si mesmos, a narrativa sobre o desenvolvimento tecnológico da China, de que ela é apenas uma imitadora da tecnologia ocidental, que rouba propriedade intelectual, que seus sucessos resultam de subsídios públicos desperdiçados, é inadequada. Essa história ainda tem alguns elementos de verdade, mas é muito menos verdadeira do que costumava ser. Será que algum dia foi realmente verdade? Eu não sei. Hoje, a China é uma inovadora e líder tecnológica em robótica, veículos elétricos, reatores nucleares, energia solar, drones, trens de alta velocidade e IA. Isso já diz tudo. E isso em um momento em que os Estados Unidos, toda a OTAN e o Ocidente coletivo estão sendo superados em produção militar por 4 vezes apenas pela Rússia na Ucrânia, o conflito por procuração na Ucrânia, sem falar da capacidade e agora admitida inovação da China. O século americano, se ainda não estava claro, acabou. Eles não podem mais usar seu poderio militar como antes, certamente não mais no quintal da China e da Rússia. E essa foi, digamos, a mensagem militar. Por um lado, a cúpula da OCS tratou de unidade e de uma nova visão para uma ordem mundial multipolar e governança global. Mas a mensagem do desfile militar para os Estados Unidos, para o Trump ressentido e amargo assistindo de fora foi: vocês não podem mais nos intimidar. Essa era acabou. Se o mundo não é nosso agora, então o nosso mundo e o de vocês vão seguir caminhos separados. E vocês não podem mais impor nada ao nosso. Mark, eu realmente acredito que o que aconteceu com a China, o caso da China e sua postura política, como vemos, como acompanhamos durante a cúpula e no desfile militar, de certa forma, é resultado, é consequência do que aconteceu na Ucrânia. Acho que ninguém sequer. Não consigo imaginar que a China teria conseguido alcançar esse tipo de mentalidade sem a guerra na Ucrânia. E, em certa medida, o que aconteceu no Oriente Médio com o caso do Iêmen. Essas são mensagens enormes para o governo chinês. E eles não estão lá para lutar contra os Estados Unidos. Eles não estão lá para atacar ninguém, mas estão enviando uma mensagem clara a Washington de que estão preparados para se defender. Sim, todo evento agora se baseia nos eventos anteriores, certo? E já podemos, acho que provavelmente, voltar certamente à Guerra de Agosto de 2008, certo? O primeiro conflito por procuração da OTAN contra a Rússia na Geórgia, onde o governo havia sido derrubado e tomado pelo homem forte neoliberal apoiado pelos Estados Unidos, Saakashvili. Uma guerra muito breve, mas você sabe, um prelúdio para a Ucrânia, para eventos que se desenrolariam de forma muito semelhante lá uma década depois. Você pode voltar e analisar o Iraque, é claro, a invasão dos Alsnoes lá e como isso deu errado para os Estados Unidos, e o desequilíbrio geopolítico no Oriente Médio, o fortalecimento do Irã
e do eixo de resistência ali. Com Saddam Hussein, independentemente do que se pense dele, ele era um contrapeso geopolítico à influência iraniana ali. E como isso não funcionou exatamente como os neoconservadores esperavam, ou achavam que funcionaria em benefício deles. Mas todos esses eventos agora se acumulam, e certamente o que tem acontecido na Ucrânia traz repercussões geopolíticas. Isso está mostrando ao resto do mundo a fraqueza e vulnerabilidade dos Estados Unidos, militarmente, economicamente e, acima de tudo, diplomaticamente. Porque, à medida que os Estados Unidos tentam pressionar o resto do mundo a seguir sua linha, nenhum país fora do Ocidente participou da guerra econômica existencial de sanções dos Estados Unidos, que fracassou em destruir a economia russa, em grande parte porque o resto do mundo disse não. E isso está empoderando todo mundo agora. E sim, acho que a Rússia tem uma posição e um contexto geopolítico únicos para desafiar os Estados Unidos. Mas sejamos honestos, eles também têm a vontade política e a capacidade de uma forma que nem todo país tem. A China certamente tem a capacidade, mas pode não ter necessariamente a vontade política. E eles têm essa relação de frenemy, sabe, economias interconectadas com os Estados Unidos, o que é problemático. A Rússia, por outro lado, não tem isso, e não tem medo de se envolver e defender seus interesses, à força se necessário. Você sabe, eles não saem por aí procurando conflito. Eles não estão entrando no quintal dos Estados Unidos. E é preciso dizer, com toda essa exibição militar, que a última vez que o exército chinês foi usado foi o quê? Brevemente contra o Vietnã nos anos 1970. Sabe? Eles não têm usado suas forças armadas ao redor do mundo, derrubando governos, invadindo países e assim por diante. Então o contexto dessas duas ou até três potências militares aqui, na minha opinião, é desdecente. Não é só o tamanho e o poder desses exércitos, mas por que eles são usados e têm sido usados. E você está certo, o da China é principalmente defensivo. Defensivo em relação aos interesses deles, certo? Sim, Taiwan, mas até os Estados Unidos admitem que Taiwan faz parte da China, não é? É a ilha deles. São os estados que estão deliberadamente fomentando um regime separatista na ilha e enchendo-a de armas, certo? Todos sabemos que esse jogo de faz de conta com a política de uma só China foi simplesmente para explorar a divisão sino-soviética durante a Guerra Fria e tudo mais, e isso funcionou muito bem para eles naquela época. Mas China e Rússia não vão deixar isso acontecer de novo. Isso não vai acontecer de novo. Então, sabe, toda essa ficção da uma só China ficou na mesa. Mas os Estados Unidos já não têm mais o poder militar para confrontar a China na própria costa chinesa, no Estreito de Taiwan, no Mar do Sul da China, e ter qualquer expectativa realista de vitória. Não tem. Os jogos de guerra dos Estados Unidos têm mostrado isso nos últimos anos, repetidas vezes, e eles não desistiram dessa ambição em particular, ainda que haja relatos, divulgados justamente esta semana, de que os Estados Unidos podem estar considerando uma grande mudança de política geopolítica, de não buscar confronto com a China, novamente, no Pacífico, na costa chinesa do outro do oceano, mas sim se dobrar a aposta, aí digamos se o hemisfério ocidental. Retrench in the Western Hemisphere. The reports coming out of Hegseth's. Os relatos que estão saindo do Departamento de Guerra de Hegseth, como agora é verdade na publicidade, agora sendo, como é mesmo, e deem crédito a eles, estão sendo mais honestos. Eu disse durante o último governo que, na verdade, era o Departamento de Estado do Blinken, que era o verdadeiro Departamento de Guerra. E eis que, quando o governo Biden deixou o cargo, o New York Times realmente admitiu a mesma coisa, que sob Blinken era um Departamento de Guerra. Mas durante o governo Trump, Rubio nem sequer tem um cargo de verdade. Witkoff, sim, ocupa o cargo de secretário de Estado. Então o Departamento de Guerra está agora mais uma vez no Pentágono, e isso é, digamos, uma verdade na publicidade. Só posso aplaudir isso, para ser honesto. Acho que é, sabe, chamar as coisas pelo nome. E essas são as verdades brutalmente francas que vêm do Trump, e que de certa forma você pode até apreciar,
o narcisista em chefe ali. Então, tem isso. The narcissist in chief there. So there is that. Mark, quando olhamos para os Estados Unidos e o comportamento do establishment, eu não acredito que neste momento específico, Donald Trump seria capaz de fazer qualquer coisa em relação à política externa dos Estados Unidos. É o establishment, o deep state, que decide tudo. E a mentalidade do establishment, no caso da Ucrânia, era prender a Rússia na Ucrânia, o que fracassou. De certa forma, eles estão destruindo, afinal, temos que considerar que eles venceram na Europa porque não há conexão entre a Rússia e a Alemanha. E é assim que eles querem. Eles não queriam nenhum tipo de conexão ou gasoduto, o gasoduto Nord Stream, entre os dois países. Isso foi uma vitória para eles. Com certeza, em termos geopolíticos, absolutamente. Exatamente. Geopolitical terms, absolutely. Exactly. They came to Iran. They attacked Iran. Donald Trump Eles foram ao Irã. Eles atacaram o Irã. Donald Trump achou que poderiam fazer algo no sul da Rússia. Eu realmente não acredito que Donald Trump, apenas por causa de Israel, por causa do Netanyahu, decidiu seguir o plano do Netanyahu. Ele queria agitar toda essa situação com a Rússia porque as sanções, as tarifas sobre a China, não funcionaram. Tinha que haver algo maior do que isso. Falhou de novo. Iêmen, a mesma coisa. Agora, na Venezuela, o caso da Venezuela é, na minha opinião, uma coisa meio ridícula que está acontecendo. Você acha que a Venezuela está de alguma forma relacionada ao quadro que tentei pintar? Ou é algo diferente? Está relacionada ao Epstein, a política interna dos Estados Unidos. related to Epstein, to domestic policy in the United States. So Trump's on. Então, o enviado de Trump para a Ucrânia, seu babá para a Ucrânia, o ex-general Kellogg, deu uma entrevista há alguns meses, 2 ou 3 meses atrás, em que admitiu que houve uma mudança geopolítica no mundo, onde antes, nas últimas décadas, os estados podiam lidar com Rússia, China e Irã, todos juntos, mas separadamente. Mas agora esses países e outros estão cooperando em certo grau, certo? E é preciso dizer, foram empurrados juntos pelos Estados-membros. E agora são fortes o suficiente para que os Estados-membros não consigam lidar com todos eles ao mesmo tempo, certo? E houve essa admissão franca. Então você sabe, os Estados-membros disseram, tudo bem, equipe da hegemonia global ocidental, liderada pelos Estados-membros, precisamos de uma divisão de tarefas. Western global hegemony, we need to have a division of labor. We can't handle all of this on our own. Nós não conseguimos mais lidar com tudo isso sozinhos. Então, Europa, Israel, vocês precisam assumir parte desse fardo. Eles disseram, olha, precisamos mudar o foco. A China é a verdadeira ameaça para nós, e temos que ser nós a mudar o foco para lidar com a China. Todo presidente dos Estados Unidos tem tentado fazer isso desde Obama. Ninguém conseguiu ter sucesso. Eles sempre acabam se envolvendo em eventos no Oriente Médio e agora na Europa Oriental ou na Eurásia Ocidental. Mas estamos decididos quanto a isso. Então, Europa, vocês precisam cuidar da Rússia e vamos deixar toda essa questão para vocês. Não vamos abandonar, mas vamos nos afastar um pouco disso, certo? Vocês conseguem lidar com isso. E Israel, vocês têm que lidar com o Irã. Israel, like you got to deal with Iran, right? We got to get out of the Middle East. You need to. Nós precisamos sair do Oriente Médio. Vocês precisam lidar com eles. Vamos dar algum apoio, vamos fornecer todas as bombas que precisarem. Vocês podem fazer o que quiserem com os palestinos nesse meio tempo, mas não vamos nos envolver em uma guerra com o Irã por vocês. Vocês precisam cuidar disso sozinhos. Tudo bem, lançaremos algumas bombas se insistirem, mas é só isso. E precisamos lidar com a China. O problema, claro, com toda essa ideia, marca de capaz de step for clibat to a Rússia sozinha e Grace Bizantes. In Ukraine or in broader terms. And the attempted decapitations. E a tentativa de ataque de decapitação contra o Irã não saiu tão bem quanto Netanyahu obviamente prometeu a Trump. E Trump teve que intervir, lançar algumas bombas, declarar a vitória e tirar Israel dessa, pelo menos por enquanto. Eu sei que há conversas sobre esse conflito específico ser reacendido por Israel. Mas aqui os da Azuei, Trump tentou encerrar o conflito na Ucrânia nos termos dos Azuei. Eles tentaram blefar e intimidar Putin. E Putin não caiu nessa. Biden tentou uma de berrinte chimena. É de que podem derrubar o governo Hu, aquela guerra de sanções.
Não foi o que aconteceu. They could overthrow the Russian government with that sanctions war. It didn't work out that way. Trump Mark, tried. Before going to the case of Ukraine, I want Antes de falar sobre o caso da Ucrânia, quero lembrar você de algo que talvez seu público e você mesmo não estejam cientes. O que está acontecendo internamente no Irã e a alternativa ao governo fora do Irã. Essas pessoas estão muito conectadas com o establishment dos Estados Unidos e com o governo israelense. Claro, quando falam sobre Rússia e China, chamam esses países de ditaduras. Essas pessoas jamais teriam qualquer tipo de amizade ou relacionamento com Rússia e China. Isso seria enorme se elas chegassem ao poder no Irã. Acho que toda a ideia era que, se Netanyahu conseguisse fazer algo para mudar todo o cálculo na região, Sim, isso. Houve uma decisão de que, ok, não conseguimos derrotar a Rússia na Ucrânia, mas talvez o Irã seja o elo mais fraco. Talvez possamos derrubar o Irã. Essa era obviamente a intenção. O ataque de decapitação foi planejado para isso. Havia uma crença de que o povo iraniano, ou pelo menos a maioria, não apoiava o governo iraniano e que bastava eliminar a liderança para que toda a estrutura desmoronasse. Não foi assim que aconteceu. Na verdade, aconteceu o oposto. Existem descontentes no Irã, certo? Existem minorias étnicas. Existem os azeris, os baluches, certo? Os Estados têm a Mujahideen Khalq esperando na Albânia para ser liberada, certo? Você tem tudo isso, mas não foi assim que aconteceu. Então sim, se o Irã tivesse sido derrubado, certo? Isso teria exposto o ponto vulnerável da Rússia no Cáucaso, algo que eles ainda estão tentando resolver com a Armênia e o Azerbaijão agora, certo? Eles ainda estão tentando provocar e... Mas isso também teria interrompido um grande fornecimento de energia para a China, certo? E eles poderiam redirecionar essa energia. Então, sim, eles estão buscando conexões. Isso não é mais apenas sobre um país. Não se trata apenas de um conflito com o Irã, ou um conflito com a Rússia, ou um conflito com a China. Isso é um conflito global. Estamos inseridos nisso, certo? No futuro, vamos olhar para trás e reconhecer que estamos talvez não no começo. Já avançamos alguns passos. Não acho que estejamos exatamente no meio ainda, mas estamos no início do meio do que será chamado de Terceira Guerra Mundial. Uma guerra para determinar a futura ordem global. E é uma série de conflitos geopolíticos interrelacionados que já vem acontecendo há alguns anos, certo? Que continuam se acumulando. E sim, os Estados Unidos reconhecem que não estão mais enfrentando apenas um adversário, que eles estão cooperando, certo? Que tem uma visão compartilhada, uma visão alternativa, juntos. Mas isso também traz fraquezas. Se você conseguir eliminar um elo fraco ali, talvez consiga derrotar seu oponente, atacando esse elo fraco. A Rússia não era o elo fraco. Eles foram atrás do Irã. O Irã não era tão fraco quanto pensavam. Os Estados Unidos vêm prometendo agir contra a China, olhando para o outro lado do Pacífico. Eles parecem bem fortes por lá. Não sei se estamos prontos para isso. Vamos recuar. Vamos escolher alguém aqui dentro. Let's retrench. Let's pick on someone at home. We need someone to prey on. How about Venezuela? They've got large oil supplies. Precisamos de alguém para atacar. Que tal a Venezuela? Eles têm grandes reservas de petróleo lá, certo? Acho que não há muito mais do que isso por lá. Eles sentem a necessidade de demonstrar força. Agora mostraram fraqueza, apesar de alegarem vitória em todo lugar. Mostraram fraqueza na Ucrânia. Mostraram fraqueza ao fracassar no verdadeiro objetivo de mudança de regime no Irã. Há um reconhecimento de que a China não está mais no mesmo nível deles. Então agora estão falando em se reestruturar no hemisfério ocidental. E a Venezuela tem as maiores reservas comprovadas de energia do mundo, certo? Comprovadas, certo? Ainda tenho quase certeza de que a Sibéria tem mais, só não está tudo completamente mapeado e comprovado, pelo menos não publicamente. Mas eles identificam, mais uma vez, a Venezuela como um governo fraco e está no hemisfério deles, certo? Então eles se sentem perfeitamente justificados e, obviamente, estão começando a provocar algo ali. Agora, acho que eles estão tentando ver o que acontece.
Lembre-se, o governo Trump tentou uma espécie de operação desastrada de mudança de regime contra a Venezuela em seu primeiro mandato, que foi farsesca e não saiu como planejado. Mas eu acho que o governo Trump, como qualquer outro governo dos SMAPs, recruta basicamente do mesmo grupo ideologicamente qualificado de pessoas do Deep State, a burocracia permanente, o Blob. E o Blob quer guerra. Todos querem guerra para apoiar a hegemonia contra a Rússia, contra a China e contra o Irã. Mas essas pessoas, elas não estão todas na mesma sintonia. Não é algo monolítico. Elas priorizam esses conflitos de maneiras diferentes, certo? O que deve acontecer primeiro, quais recursos devem ser gastos onde, depende em grande parte das especialidades deles, certo? E eu dou uma puxada, né? Obviamente, durante o governo Biden, o pessoal anti-Rússia, o grupo da Victoria Nuland, chegou ao poder, certo? Isso não deu certo. No governo Trump, você começou a ver o pessoal Israel, anti-Irã, chegando ao poder. Bem, isso também não deu certo. E agora eles estão olhando ao redor. O que mais temos? Temos algum anti-Venezuela na sala? Podemos pedir para você vir à frente? Parece que as pessoas que se especializam no hemisfério ocidental, que há muito tempo foram, digamos, relegadas ao fundo do blob, a sala do Deep State. Mas agora eles estão sendo conduzidos adiante, principalmente porque estão procurando uma guerra fácil. Não existem mais guerras fáceis para vencer. Mas em comparação, acho que a Venezuela é. E há relatos de que em algum nível, algumas pessoas do governo Trump, em torno de Hegseth e outros pelo menos, estão chegando à conclusão de que simplesmente não podem mais forçar o resto do mundo, como China e Rússia, em seu próprio quintal. E agora a Índia, aparentemente, também, agora que perderam a Índia para a China mais profunda e obscura, certo? Então, novamente, eles estão recuando, estão se fechando no hemisfério ocidental. E acho que essa ideia foi vendida para o Trump agora. Você sabe, o Trump sempre segue. Ele é super sincero quando diz algo. E a próxima pessoa com quem ele fala 15 minutos depois, com essa concepção fluida da verdade, isso se torna a nova verdade, certo? E eu acho que alguém o convenceu de que ele precisa demonstrar força e que a Venezuela é algum tipo de elo fraco sobre o qual eles podem descarregar seus instintos predatórios, reprimidos e frustrados. E é por isso que eu não tenho a sensação de que isso foi muito bem pensado. O momento é péssimo para isso, porque a Colômbia agora tem um governo de esquerda que não apoia essa ideia. No governo Trump anterior, isso não era verdade. E não é só a Colômbia, México, Brasil. Então isso torna tudo muito mais difícil para eles. E quero dizer, Juan Guaidó, quando foi a última vez que você ouviu falar dos representantes dos Estados Unidos para a Venezuela? Não há um grande movimento de protesto no local. Quero dizer, tenho certeza de que eles têm pessoas que podem ativar lá, certo? Assim como Israel tinha pessoas no terreno que podia ativar no Irã, muitas delas, mas não o suficiente. E acho que é a mesma situação lá. Não vejo nenhuma grande revolução colorida, com todos os seus componentes necessários para uma de verdade, sendo colocada em ação. Não vejo a formação de partidos de oposição. Não vejo uma justificativa internacional sendo criada. O que vejo é esse vamos explodir alguns barcos de drogas e provocar a Venezuela a fazer alguma besteira, certo? E aí vão desembarcar 4.000 fuzileiros navais na costa da Venezuela. You're going to drop 4,000 Marines on the coast of Venezuela, and then what, right? Unless you've got an active E então, o que acontece? Certo, a menos que haja uma guerra civil ativa acontecendo no local, isso não vai conseguir fazer nada. Você pode lançar alguns Tomahawks lá, explodir algumas coisas e declarar vitória. Mas no fim das contas, o que isso vai mudar? Isso não vai mudar o governo na Venezuela. Eu não vejo nenhum plano bem elaborado para uma mudança de regime na Venezuela. O que não significa que eles não possam tropeçar em ou ainda causar danos significativos ao reagir. Mas tudo isso, francamente, parece um pouco de desespero e frustração. E alguém simplesmente vê a Venezuela agora como o alvo mais fácil para descontar,
embora talvez não seja tão fácil quanto pensam. Out on, although maybe not as easy as they think. I don't believe that Venezuela would be easy for the United States to. Eu não acredito que a Venezuela seria um alvo fácil para os Estados Unidos neste momento específico. Eles estão brigando praticamente com todo mundo nesse planeta. México, Canadá, você escolhe. Mark, o que você acha desse cenário? Grozimo está falando, e quando você olha para a parede atrás dele, vê o mapa da Ucrânia. E nesse mapa, não só os 4 oblastes que a Rússia já anexou, você vê Odessa, Nikolaev, indo até Kharkov. O que é isso? É algum tipo de pressão? Isso é real? O que você acha? Pressure, is that real? Okay. What do you make of it? So, this was a map. Então, esse era um mapa do sul da Ucrânia que estava na parede e claramente destinado a ser visto. Isso não foi um acidente. Vamos deixar isso claro. Em uma reunião do Estado-Maior russo, uma reunião importante, onde Gerasimov fez um relato muito detalhado, o mais detalhado da OME que tivemos até agora, certo? Houve muitos detalhes ali, muita informação sobre onde esteve, onde está agora e provavelmente para onde está indo. Então, novamente, isso foi intencional. Nima, você está familiarizado com o esporte americano beisebol? Sim, para ser sincero, eu não sou muito. Yeah. Yeah, I'm not really, to be perfectly honest, but I grew up, so I have a little bit there. But Mas sabe, eu cresci com isso, então tenho um pouco disso em mim. Mas há alguns filmes que mostram uma cena em particular. Um deles é o filme de beisebol mais antigo, O Melhor Jogador, The Natural, e outro é um pouco mais recente, a comédia de beisebol Major League. Há uma cena em ambos os filmes, em que o rebatedor vai até o bastão, ou em um caso, é no campo, em O Melhor Jogador, mas enfim. E eles se preparam para rebater a bola. Eles apontam para o céu, certo? Dizendo ao arremessador e a todos os outros, é ali que vou mandar essa bola. É para lá que ela vai, certo? É um tipo de confiança, um pouco de aspiração. a kind of swagger, a bit of aspiration, you want to call it somewhere between trolling. Você quer chamar isso de algo entre trollagem e um plano, certo? É assim que eu vejo. Mas é aí que estávamos. É aqui que toda essa diplomacia promovida pelo governo Trump não levou a lugar nenhum, porque eles não estão dispostos a aceitar os termos russos. Zelensky continua sendo um louco obstinado e delirante. Os europeus também são loucos, obstinados e delirantes, além de totalmente irracionais, certo? Méritos e Kaja Kallas. E a Rússia está dizendo, ok, estamos de saco cheio disso. Obviamente, não estamos desistindo completamente. Mas está claro que o governo russo agora chegou à conclusão de que tudo isso não vai dar em nada. No final das contas, isso vai ter que ser resolvido no campo de batalha. Não era o que o Kremlin queria, mas é para lá que eles estão indo. E eles estão dizendo, se vocês vão nos forçar a fazer isso, então vamos tomar mais, não menos. E estão deixando claro que Odessa e Nikolaev, pelo menos, lembre-se, isso é só sobre o sul da Ucrânia. Não mostra Kharkov, Chernigov e Sumy, ou você sabe, isso está bem ali. Então acho que é isso. Acho que é o Gerasimov entrando em cena e dizendo, sim, Odessa. É para lá que estamos indo. É assim que eu vejo. That's where we're going. That's the way I take it. Parece que Kaja Kallas se juntaria a Victoria Nuland na Universidade de Columbia para ensinar história. Yeah, she could teach military history. Obviously, the history of World War II. Sim, ela poderia ensinar a história militar. Obviamente, a história da Segunda Guerra Mundial, onde você sabe, o soldado Ryan foi salvo e os Estados venceram a guerra e ocuparam Berlim e assim por diante. Certo? Quero dizer, talvez eu não desse dizer que é chocante, porque talvez nem seja mais chocante, mas é uma demonstração de ignorância e ilusão, de anos de propaganda enraizada, que quero dizer, você meio que espera dos americanos. Eles foram tão doutrinados, e você sabe, os europeus ao longo do tempo também. Mas quero dizer, a Kaja Kallas é dos Bálticos. Quero dizer, um dos países que lutou ao lado da Alemanha nazista e perdeu essa guerra contra a União Soviética, foi ocupado pela União Soviética, junto com a Finlândia. Quero dizer, de novo, a primeira-ministra da Finlândia,
apenas uma semana antes, estava repetindo o mesmo tipo de absurdo, sabe, exaltando como a Finlândia saiu da Segunda Guerra Mundial depois de ter perdido, lutado ao lado da Alemanha nazista, como um modelo para a Ucrânia. O quê? Como você cedeu território e aceitou o status de neutralidade? Isso é exatamente o que a Rússia quer. Mas não acho que seja realmente isso que você está argumentando aí. Essas pessoas são ignorantes em relação à história. Eu realmente acredito que elas não percebem o que estão dizendo. Os fatos simplesmente são deixados de fora porque são inconvenientes e não se encaixam na narrativa que construíram sobre a história, sobre os dias atuais, sobre a Segunda Guerra Mundial. Isso faz com que pessoas, como a alta representante de política externa da UE, Kaja Kallas, afirmem que, é uma loucura pensar que a União Soviética e China venceram a Segunda Guerra Mundial. Exatamente. The Soviet Union and China won World War II, except that's not. I mean, it's not. It's certainly not. Isso não é, quer dizer, não é mesmo. Certamente não é para a União Soviética. E embora a China não tenha derrotado o Japão Imperial sozinha, eles lutaram contra eles por mais tempo do que qualquer outro. E sofreram mais do que qualquer outro. E Putin apontou exatamente que se não fosse pelo papel da China, o Japão poderia ter aberto uma segunda frente contra a Rússia, contra a União Soviética. E então tudo poderia ter acontecido de forma muito diferente. Portanto, minimizar ou, no Ocidente, ignorar completamente o papel vital e desproporcional da China, assim como seu sofrimento desproporcional na derrota do Japão fascista imperial, é outra distorção obscena. Não é acidental, é uma distorção obscena, uma reescrita da história. A rewriting of history. Exactly. Exatamente. Muito obrigado, Mark, por estar conosco hoje. É sempre um grande prazer. As always. Thanks for having me, and I'll look forward. Obrigado por me receber e estou ansioso para a nossa próxima conversa. Até logo. Tchau, tchau.